Fala aí, meu povo! Tudo bem com vocês? Olha só, antes de começar, uns recados. A temporada tá acabando. Esse vídeo aqui vocês já viram, né? Pelo título. Eu vou dar as notas dos jogadores do Barcelona nessa temporada, baseada simplesmente nos meus critérios. Bora lá pro MB Marcelo Beckler Awards dessa temporada do Barcelona. Eu vou passar pelos goleiros, depois pelos laterais direitos, pelos zagueiros, pelos laterais esquerdos e por aí vai. Começando com os goleiros. Ter Stegen, 9 jogos na temporada, 11 gols sofridos, um jogo apenas sem sofrer gol. Para mim, o Ter Stegen, neste estilo de jogo do Hans Flick, ele ajuda muito na saída de bola, com muito critério, na boa leitura de fazer a cobertura dos zagueiros, né? Quando vem bola longa, eu acho que ele faz essa cobertura melhor que o Chesney, mas eu não sei se é a impressão que dá quando ele voltou agora, depois da lesão, sem potência. Para um contra um tem que sair mais potente, tem que sair mais agressivo. Esse jogo contra o Villarreal deu bastante essa sensação de um goleiro pouco agressivo. Eu acho que num contra um goleiro tem que sair tapando um ângulo com mais velocidade, tem que sair com mais rapidez nos pés do atacante adversário. Uma temporada muito prejudicada pela lesão, que o Ter Stegen teve o mérito de conseguir voltar a tempo, uma nota 6. Nada de mais, nada de menos. Chesney, 30 jogos, 36 gols sofridos, passou 14 jogos sem sofrer gols. O Chesney ganhou a torcida, com seu carisma, com as suas particularidades. Também ganhou a confiança dos jogadores. Em alguns jogos ele foi muito importante. Fez alguns... O jogo contra o Benfica, por exemplo, que o Pau Cubarsí é expulso, ele vai muito bem naquele jogo. Outras partidas também o Chesney foi muito bem. A final da Copa do Rei, por exemplo, contra o Real Madrid, acho que ele vai bem naquele segundo tempo que o Real Madrid está melhor. Nos jogos contra a Inter e no 4-3 contra o Real Madrid, os cara a caras, o Chesney não foi salvador. Ele muitas vezes é um goleiro correto e nada muito mais do que isso, né? Acho que para ser um goleiro de um time que aspira a tudo e que muitas vezes vai precisar desse goleiro, tem que ser, por exemplo, como o Sommer foi nessa temporada da Inter, como o Donnarumma está sendo, como o Courtois é no Real Madrid. E o Chesney me passa a impressão de ser um goleiro correto e não muito mais do que isso. Mas para mim foi melhor do que o Ter Stegen, nota 7 para o polonês. Para finalizar os goleiros, Iñaki Peña, 22 jogos, 25 gols sofridos, 5 jogos sem sofrer gols. Ele teve a melhor média de gols sofridos entre os goleiros, 1.13. A do Chesney 1.2 e a do Ter Stegen 1.21. Mas o Iñaki Peña acho que é o que menos passa segurança, o que menos faz essas defesas muito difíceis. Acho que é um goleiro de pouca envergadura. Não é para mim nível Barcelona, nota 5,5 para o Iñaki Peña. Passando para os laterais. Estou olhando muito para baixo simplesmente porque eu anotei e esse vai ser um vídeo quase todo lido para vocês. Passando para os laterais, Jules Koundé, 4 gols, 8 assistências. Ele foi o líder de minutos do Barcelona até ele ter a lesão contra a Inter de Milão e ainda não voltou. Chegou a jogar 106 jogos consecutivos, contando Barcelona e seleção francesa, não todos como titular e não 90 minutos sempre, mas 106 partidas sem faltar a nenhuma. Um mérito físico muito grande para o Koundé, que acabou se machucando num momento muito importante. Para mim, um jogador de muita evolução essa temporada, acho que aceitando mais ser lateral, defende como zagueiro, defende muito bem pela direita e ataca como lateral. Físico muito importante para fazer esses deslocamentos incansáveis de ida e volta. Um jogador muito útil, acho que pouco elogiado na temporada pela utilidade dele. A boa parceria com o Lamine Yamal e as muitas participações em jogadas ofensivas, nota para mim 7,5 para o Jules Koundé. Eu acho que é a melhor nota de defensor, empatado com o Inigo Martínez, que eu já vou falar daqui a pouco. Héctor Fort, 20 jogos, 5 como titular, 18 anos ainda, um jogador bem mais jovem, por exemplo, do que o Gerard Martin, que tem 23 anos. O Héctor Fort, para mim, ele não conseguiu, durante a temporada, mostrar uma segurança defensiva, porque ele realmente é um lateral muito mais ofensivo do que defensivo. Isso fez com que ele não ganhasse mais espaço. Por exemplo, na hora que o Koundé se machuca, o Hans Flick prefere o Eric Garcia, um lateral mais defensivo, mais experiente, do que o Héctor Fort. Não foi uma temporada que ele deu nenhum passo à frente. Pouca idade, poderia, eu acho, que ter revezado mais com o Koundé caso estivesse mais pronto. Jogador ainda para observar para o futuro. Nota 5,5, porque não evoluiu muito. Pau Cubarsí, 55 jogos, um dos que mais jogou, 47 como titular. Eu acho que tem muito mérito a quantidade de jogos que fez o Pau Cubarsí, por ser um jovem. Os jovens que jogam muitos minutos, ainda com corpo em formação, ainda sem experiência, eu acho que tem muito mérito.
Ganhou muita força e contundência essa temporada, ganhou alguma coisa de velocidade também, embora eu acho que ele nunca vai ser um zagueiro super veloz, mas ele compensa isso com boa colocação e muita inteligência. Para mim, deu passos à frente. Eu achava realmente um zagueiro meio pouco agressivo demais. Eu já usei a palavra soft aqui, eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Mas tem uma saída de bola muito boa em bolas curtas, não é tanto um zagueiro de bola longa, de inverter jogo, mas em bolas curtas ele vai muito bem, uma muito boa leitura. Acho que precisa melhorar e ser mais contundente dentro da área, em jogo aéreo defensivo. Mas enfim, acho que é um zagueiro em evolução. Zagueiro eu acho que demora mais tempo para a gente perceber do que atacante, porque atacante está no talento, está no instinto. Zagueiro, acho que realmente para ter mais maturidade demora. E outra coisa, se o Lamine erra lá na frente 10 e acerta uma, a gente vai falar do gol do Lamine, o Pau Cubarsí não pode errar 10 e acertar uma. Então tem algo de muito diferente e particular em ter um zagueiro de 18 anos. Eu acho que ele com 20, 21 anos vai ser um zagueiraço, está caminhando para lá e já é muito bom. Nota 7. Só um ponto sobre o Pau Cubarsí. A expulsão dele contra o Benfica poderia ter custado muito ao Barça. Uma oitava de final aos 20 do primeiro tempo, jogo no Estádio da Luz, ele expulso. Expulso por uma bobeira, né? Não deveria ter feito aquela falta. Foi expulso, o Barcelona naquele jogo resistiu muito bem. Acho que aquele jogo era um jogo muito perigoso, porque a gente já tinha visto que o Benfica era capaz na partida da fase de liga que o Barcelona foi ganhar por 5-4 sem jogar bem. E aquela expulsão do Pau Cubarsí poderia ter colocado tudo a perder. O time foi muito bem, compensou. De vez em quando os zagueiros erram, de vez em quando os atacantes erram. Nessa, o Pau Cubarsí errou e feio, fazendo aquela falta. Inigo Martínez, para mim, depois do Rafinha, é o jogador mais transformado da temporada. O Inigo era o último da fila dos zagueiros. A defesa da temporada passada termina com Ronald Araújo e Pau Cubarsí. O Christensen, que era o volante, seria o zagueiro reserva. Eu não lembro se ainda tinha algum outro que saiu essa temporada ou não. Acho que teve zagueiro que saiu. Que vinha antes do Inigo Martínez, que era o último da fila. Zagueiro lento, mais de 30 anos, sem velocidade para acompanhar os atacantes adversários. O Inigo Martínez passa a ser o comandante da defesa do Barça, o capitão da linha de impedimento, muito corajoso, para correr para frente e não correr para trás, né? Para fazer a linha de impedimento. Entendeu muito bem essa função que ele tinha e muito inteligente para liderar os seus companheiros, muita personalidade na defesa também. Um jogador completamente transformado para mim nessa temporada. Repito, só o Rafinha para mim foi mais transformado do que ele. E uma saída de bola muito boa, em bolas longas da esquerda para a direita, em bolas curtas para dar apoio ao lateral pela esquerda. O jogador foi a temporada da vida dele. Uma temporada perfeita do Inigo Martínez, nota 7,5 para mim. Eric Garcia ajudou como zagueiro, mas principalmente como lateral direito e como volante. O Eric Garcia ajudou em 3 posições nessa temporada. Fez 5 gols e deu 3 assistências. Para mim, é muito bom jogador de grupo. É um jogador que, para ter no banco de reservas, que joga em 3 posições, que conhece o clube como ele, é um cara muito útil e muito bom para se ter. Nota 6,5, Eric Garcia, na minha opinião. Para finalizar os zagueiros, bom, ainda vai ter o Christensen, que praticamente não jogou, mas esse aqui precisa falar mais seriamente sobre ele, o Ronald Araújo. Para mim já foi um dos melhores zagueiros em algum momento do futebol mundial, daqueles determinados momentos que o Ronald Araújo teve bem, muito contundente na defesa, muito rápido, controlador de área, né? Um zagueiro que enche a área, é muito difícil passar por ele, corta muitos cruzamentos, jogo aéreo, mas essa temporada não foi assim. Se lesionou muito seriamente, começou num ritmo diferente dos outros e nunca conseguiu alcançar os companheiros. 24 jogos na temporada, os outros jogaram mais do que o dobro dele. Foi mal em vários jogos decisivos, contra a Inter de Milão especialmente foi muito mal, mas em outros jogos também Ronald Araújo não sai bem nas fotos. Para mim foi bem nas finais contra o Real Madrid. Ele entra na final da Supercopa, que o Inigo Martínez se machuca no primeiro tempo e vai bem. E também entra bem no segundo tempo, quando o Real Madrid estava dominando o Barcelona, ele entra bem na defesa, na final da Copa do Rei. Mas no Campeonato Espanhol ele nem entra, né? Porque toma um cartão amarelo no banco de reservas e o Hans Flick não quis apostar, já colocando em campo um zagueiro amarelado. O Ronald Araújo não evolui a saída de bola. Ele não consegue, acho que ir além, talvez ele esteja no limite dele de evolução do que ele faz em saída de bola. Isso deixa ele muito atrás dos outros zagueiros, em uma posição que o Barcelona precisa tanto de um bom passe. Então talvez ele seja muito limitado
para o que o Barcelona precisa. Não que ele seja um zagueiro limitado, mas para o que o Barcelona precisa, eu acho que essa saída de bola pode limitar o desenvolvimento dele e o aproveitamento dele. Em outros clubes, que isso não é tão importante, embora hoje todos os clubes dos zagueiros saiam jogando, mas que não seja tão importante, talvez isso não seja tão cobrado do Ronald Araújo. Nota 5,5 para mim. Uma nota baixa, especialmente comparando com os outros da defesa. Christensen. Só 5 jogos na temporada, só 2 como titular, voltou bem das lesões, é verdade, mas jogou muito pouco. Nota 5,5 também, mais ou menos como o Ronald Araújo, embora não tenha críticas ao Christensen, simplesmente por ter jogado pouco. Nas laterais, Baldé evoluiu muito na defesa, na condução de bola e também nos passes enfiados. O Baldé era um jogador que em velocidade ia muito bem, mas agora ele também conduz e sai jogando bem, começou a achar passes enfiados para os companheiros. E eu acho que na defesa também se mostrou um lateral mais responsável do que antes, embora acho que não tenha voltado bem da lesão, tá? Acho que não voltou como estava antes da lesão, não. 1 gol e 8 assistências, boa participação ofensiva. Para mim ainda precisa melhorar o cruzamento. O cruzamento do Baldé eu acho que ainda tem que ser mais venenoso, ou para alguém chegando em segunda linha, ou um cruzamento um pouco menos forte e rasteiro, um cruzamento um pouco mais alto e perigoso para quem vem no segundo pau. Acho que tem que melhorar quando chega para cruzar. Outra coisa é que são os passes que ele faz em linha de fundo e tal, quando ele chega com uma clara vantagem sobre o adversário, aí eu acho que ele assiste melhor. Nota 7 para o Baldé, pela evolução da temporada. Gerard Martin. O Gerard Martin, gente, participou de 41 jogos, 19 como titular, parece que é um lateral que nem jogou tanto assim, né? Jogou muitos minutos essa temporada, já tem 23 anos, não é que é um jovenzinho adolescente que vai evoluir muito, o Gerard Martin acho que já está quase no limite dele de evolução. 1 gol e 6 assistências, teve até uma participação parecida com a do Baldé, né? 1 gol e 8 assistências do Baldé, 1 gol e 6 do Gerard Martin, e teve praticamente metade dos minutos, 1.795 contra 3.415 do Baldé. Então, assim, participou de bastante gols, realmente, o Gerard Martin. Ele peca na condução de bola, não conduz a bola perto do corpo, tá sempre meio que fugindo ao domínio dele, os domínios dele também não são ruins, para sair jogando é muito perigoso, porque ele não tem muita precisão nos passes e muita segurança na saída de bola desde atrás. Normalmente ele recebe, toca para o lado para trás, recebe, toca para o lado para trás. Quando está muito apertado na defesa não dá para fazer isso. É uma posição que eu acho que o Barcelona tem que pensar para a próxima temporada. O segundo tempo dele contra a Inter, que ele tira o Barcelona, ajuda a tirar, acho que ele é um muito bom jogador naquele segundo tempo. Para mim, já disse, é falta do Dumfries em cima dele no lance decisivo da partida. Ele tinha feito muito mal o primeiro tempo, faz um muito bom segundo. Aquele ali dá uma salvada na imagem que se tem do Gerard Martin. Para mim, uma nota 5,5. Acho que é um lateral que talvez seja insuficiente, mesmo para uma reserva e para compor o elenco do Barcelona. Começando com os meio-campistas. Frenkie de Jong começou muito mal, parecia que a postura não era boa, que a liga dele com o Barcelona não ia vir e que tinha chegado ao limite a paciência do torcedor com ele, pelo alto salário que ele tem também. Chegou a não jogar várias vezes por opção do Hans Flick, que chegou a falar nos treinos sobre a dificuldade do Frenkie de Jong de chegar ao nível dos outros. Cresceu muito depois. Para mim, ele termina a temporada vivendo o seu melhor momento desde que chegou ao Barcelona. Finalmente é o Frenkie de Jong do Ajax. Jogador físico, que cobre muitos espaços do campo, que sai jogando bem em bolas, que ele vai conduzindo a bola, né? Ele não é tanto um jogador de achar passes, embora também faça isso, mas ele é o único jogador do meio campo do Barcelona que ganha metros conduzindo bola. Termina para mim como um desses jogadores transformados da temporada, muito boa para mim. A evolução do Frenkie de Jong, nota 7. Termina muito importante para o Barcelona, tá? Os jogos contra Real Madrid, contra Inter. O Frenkie de Jong vai muito bem. Pedri, isso aqui é um caso seríssimo de reapaixonamento do torcedor do Barcelona com o Pedri, né? Que se apaixonou pelo Pedri alguns anos atrás e que as lesões das últimas temporadas fizeram muita gente pensar, será que vai ser como o Ansu Fati, que começou a se machucar e nunca mais conseguiu jogar de novo? Não, o Pedri mudou hábitos para essa temporada, comer melhor, dormir melhor, descansar melhor. Com a mudança da preparação física e dos fisioterapeutas do Barcelona também se recuperou melhor depois de cada jogo. Jogou 58 dos 59 jogos da temporada, o segundo com mais minutos, só o Rafinha mais. Ele tinha, somando as duas últimas temporadas, cerca de 4.700 minutos e nessa cerca de 4.500. Ele praticamente jogou nessa temporada o que ele jogou nas duas últimas somadas.
participou de 14 gols. Nas anteriores, ele tinha participado de 9, antes de 8, antes de 6 e antes de 10. E ainda 9 com Las Palmas. É a temporada que ele mais participou de gols. Já falei aqui várias vezes, né? A capacidade dele de fazer quilômetros durante o jogo, de recuperar bolas. É um meio-campo que chama atenção pela inteligência, pelo ritmo que ele dá para o time, pela distribuição de jogo, pelos passes envenenados, mas também se mostrou um meio-campo defensivo e recuperador muito importante. O Pedri chegou a ganhar disputas físicas com jogadores muito mais fortes do que ele, um dos jogadoraços dessa temporada do Barcelona, para mim um dos melhores do mundo, não só na posição dele, para mim um dos melhores jogadores do mundo nessa temporada. A nota que eu dou para o Pedri é de 8,5 nessa temporada. Para finalizar o meio campo considerado titular, Dani Olmo, 38 jogos, 22 como titular, 11 gols e 6 assistências. Ele não jogava tantos jogos assim desde a temporada 20-21. Nas últimas 3 temporadas ele não tinha jogado 21, 22, 2 e 23, 23 e 24. Nas últimas 3 temporadas ele não tinha jogado a quantidade de jogos que ele jogou nessa temporada com o Barcelona, embora ainda seja muito menos do que os seus companheiros. Essa temporada 20-21 foi a que ele mais participou de gols também, 17. Até aqui são 16. Aliás, são 17 também nessa temporada atual, empatando com a 20-21. Ainda tem um jogo para fazer, quem sabe numa dessa ele passa. A questão é que acho que ele ficou devendo nos jogos contra o Real Madrid, final da Copa do Rei e a última rodada, o último confronto pelo Campeonato Espanhol. E embora tenha feito aquele gol salvador contra a Inter do 2-2, eu também acho que os 2 jogos contra a Inter do Dani Olmo foram abaixo do que se esperava. Depois da lesão do Lewandowski, eu esperava que ele desse um passo à frente, que tivesse alguma coisa de responsabilidade a mais no time, e a gente não viu isso no Dani Olmo. Fez um gol muito importante contra o Mallorca, né? Aquela vitória por 1-0 com um golzinho dele. É um jogador que eu acho que ficou faltando nos grandes jogos algo a mais. Mas fez uma temporada, quando esteve em campo, no geral boa, mas eu esperava alguma coisa a mais. A grande contratação da temporada, a única praticamente contratação da temporada. Faltou um pouquinho do Dani Olmo, nota 6,5 para ele. Eu acho que, por exemplo, o Dani Olmo não merece a nota do Frenkie de Jong, que é 7. Acho que ele tem que ter um pontinho abaixo do Frenkie de Jong. Marc Casadó. Só jogou 39 minutos menos que o Frenkie de Jong na temporada. O Frenkie de Jong ultrapassou o Casadó. 1 gol e 6 assistências, tem uma participação razoável em número de gols. Ele não tem a saída de bola tão boa como o do Frenkie de Jong, não tem tanta leitura de jogo, de levantar a cabeça como o Frenkie de Jong, como o Pedri. Isso eu acho que depõe muito contra ele na disputa por posição, mas é muito esforçado para recuperar a bola, tem muita energia. É um excelente jogador para compor elenco sem ter que ir no mercado e gastar 20 milhões no meio-campista, 30 milhões no meio-campista para chegar e ver se vai se adaptar, se vai ganhar posição, se não vai. Se bobear, ele pode ganhar a posição do Frenkie de Jong, ele pode revezar com o Frenkie de Jong, ele pode jogar de uma característica diferente da que faz o Frenkie de Jong. É um cara que adora o clube, que ama o clube, sente o clube. Eu acho que isso também faz diferença. Então, pela identificação, por ser um jogador da base, eu acho que para compor elenco, se você tivesse um jogador mais ou menos do nível do Marc Casadó em cada posição para compor elenco, o que ia economizar de dinheiro com um jogador útil como ele é um dos achados dessa temporada. Um jogador que nem contava, que o Barcelona também era o último da fila, né? Quando começa a temporada ele tinha o Marc Bernal e até o Christensen à frente dele, e ele joga boa parte da temporada. Nota 6,5, uma nota que é mais ou menos como a do Dani Olmo, mas simplesmente porque o Dani Olmo tem até bons números. O Marc Casadó, acho que para mim é mais pela evolução que ele chega numa nota igual a do Frenkie de Jong. Gavi, 41 jogos, 19 como titular, quase 1.600 minutos. Tudo isso é para dar méritos ao Gavi, depois de uma lesão gravíssima que teve no joelho. Se esperava que ele voltasse a jogar e competir bem a partir de janeiro, já estava fazendo isso antes. O jogo contra o Atlético de Madrid, o último de 2024, ele já joga como titular, dá assistência para o Pedri naquela derrota do Barça por 2-1. Então tem muito mérito físico, esforço, dedicação, abnegação para conseguir voltar. Mas o Gavi taticamente não se achou com o Hans Flick. Não se achou como meia, não se achou como atacante pela esquerda, como jogou algumas vezes, como primeiro volante também não. Ficou muito evidente essa temporada a diferença de visão de jogo e de domínio de meio campo como um segundo volante, como um 8, por assim dizer, do Pedri e para ele. Então é um jogador que eu acho que precisa evoluir taticamente na próxima temporada. Tem 20 anos ainda, é muito jovem. O Gavi era conhecido na base do Barcelona pela capacidade técnica e não por ser esse coraçãozinho com pernas como ele é, um jogador muito entregue, dedicado e intenso também.
mas eu acho que tecnicamente ele precisa voltar a ser um jogador mais útil ao Barça, com condução de bola, com chegada à frente, com tabelas. Falta o Gavi dar um passo à frente na carreira, como o Pedro eu acho que deu essa temporada. Ser um dominador de meio campo, ser um jogador de gols, de assistências, coisa que o Gavi mostrou pouco. Então acho que o mérito que ele tem essa temporada é o mérito físico de ter conseguido voltar a jogar muitos minutos e não ter tido recaído, não ter tido problema muscular. Nota 6 para o Gavi, na minha opinião. Firmín Lopes não começou bem a temporada, teve uma lesão, voltou da lesão e teve outra lesão. O dia que ele voltou a treinar, ele teve outra lesão muscular. O início de temporada do Firmín foi muito difícil, tinha ido... Acho que ele foi para os Jogos Olímpicos e acho que ele também tinha ido para a Euro, né? Anteriormente, ele jogou os 2 torneios de verão com a seleção espanhola. Custou entrar no ritmo dos outros jogadores. Nos primeiros 20 jogos da temporada, ele tinha 1 gol e 4 assistências apenas. Em 20 jogos, tinha 5 participações em gols, só o Firmín. Nos 25 jogos seguidos, ele participa de 11 gols. Ele sai de participar de 5 gols em 20 jogos para participar de 11 em 25 partidas. Melhora muito os números. Termina com 8 gols e 8 assistências, termina o Firmín, 16 participações em gols. Temporada passada ele foi o vice-artilheiro do time com 11, mas não deu assistências. Essa temporada ele termina também dando assistências. Acho que termina a temporada como um muito bom jogador de segundo tempo, para entrar nos jogos com energia, com força, com chegada à frente, marcando saída de bola do adversário. Acho que ele fez bem isso nos momentos finais da temporada. É um desses jogadores muito úteis e também de graça, também formado na base. Ter um reserva como o Firmín a custo zero é um luxo também que o Barcelona pode ter, e um jogador que em desenvolvimento, quem sabe as próximas temporadas possam ser ainda melhor. Nota 6,5 para o Firmín. Pablo Torre, 4 gols, 3 assistências, jogou 421 minutos. Ele tem uma participação em gol a cada 60 minutos, é a melhor média do Barcelona, uma das melhores de Europa essa temporada. Tem bom pé, tem capacidade técnica, mas é baixinho para disputas físicas aéreas. Não é jogador intenso para a intensidade que o Barcelona joga, para recuperar a bola, então não é um jogador que eu acho que pode ajudar muito. Para a posição dele tem Firmín, Dani Olmo, Pedri pode jogar mais avançado, Gavi pode jogar mais avançado, Rafinha pode jogar como 10, até o Ferran pode jogar por ali. Tem 5, 6 jogadores para a posição do Pablo Torre. Acho que o Barça é muito para ele. Em outro time acho que ele pode se achar. Por exemplo, seria um muito bom reserva para o Isco no Betis. Sabe, um jogador mais ou menos desse perfil. Nota 5 para o Pablo Torre. Indo para o ataque, meu povo. Rafael Dias, Rafinha. Primeiro em minutos da temporada. 34 gols, 23 assistências. 57 participações em gols. O principal do time da temporada. Artilheiro da Liga dos Campeões ao lado do Guirassy com 13 gols. Melhor temporada em números de um brasileiro na história do Barcelona. Nunca um brasileiro tinha participado de 57 gols em uma única temporada do Barça. Nem Romário, nem Ronaldo, nem Ronaldinho, nem Rivaldo, nem Neymar, nem Evariste Macedo, nem ninguém tinha participado de 57 gols em uma temporada. A melhor da temporada do Rafinha também. Para vocês terem ideia, se somasse as 2 temporadas do Leeds e as 2 primeiras do Barça, ele tinha 37 gols marcados. Nessa ele tem 34. Só em uma temporada, 3 gols menos do que os 4 anos anteriores do Rafinha. Nas 2 primeiras temporadas pelo Barça, 23 assistências. Nessa, 23 assistências. Em uma temporada, ele deu o mesmo número de assistências do que nas 2 primeiras temporadas. O ser o primeiro em minutos também chama atenção, porque ele era um jogador muito substituído com Xavi e com Hans Flick, foi quem mais jogou. Tem muito mérito físico também, do cara se cuidar durante o ano inteiro, dormir bem, comer bem, abrir mão de muitos prazeres mundanos para conseguir jogar. E ele teve uma participação muito importante nos jogos grandes. 5 gols no Real Madrid. O Rafinha marcou ele só não marcou na final da Copa do Rei, mas ele marcou no Campeonato Espanhol no Bernabéu, ele marcou 2 gols na final da Supercopa, ele marcou 2 gols no 4-3 no Campeonato Espanhol. Deu assistência contra a Inter no 3-3, fez gol no 3-4, né, daquele jogo, fez gol e deu assistência contra o Dortmund, deu 2 assistências, aliás, no 4-0 contra o Dortmund, contra o Borussia Dortmund nas oitavas de final, fez aquele gol no jogo dificílimo do 1-0, fez 2 gols e deu uma assistência no 3-1 na volta, participou dos 4 gols contra o Benfica, 3 gols e uma assistência naquela eliminatória.
Contra o Atlético de Madrid, nos confrontos, somando o Campeonato Espanhol e Copa do Rei, o Rafinha deu 4 assistências, não marcou contra o Atlético de Madrid, mas deu 4 assistências nos jogos contra o Atlético de Madrid. Ou seja, foi bem nos jogos grandes, esteve sempre em campo, liderança com os jovens, jogador transformado, ajuda na pressão da saída de bola. Um jogadoraço, para mim, tem que concorrer a prêmio de melhor do mundo. Não sei se vai ganhar ou não, acho que o hype, o brilho nos olhos que o Lamine Yamal causa vai passar na frente do Rafinha. Talvez a final da Liga dos Campeões e esses torneios que vêm depois de Mundial de Clubes e de Liga das Nações, Nations League, também pode fazer com que alguém ultrapasse o Rafinha para algum votante, mas eu acho que ele tem que estar por ali. O Rafinha tem que estar entre os 3 primeiros da Bola de Ouro para mim. Eu acho que pode ganhar, não seria nenhum absurdo se ganhasse, porque fez temporada para tal, fez temporada para ganhar mesmo, fez uma temporadaça o Rafinha, nota 9 para mim, é a segunda maior nota que eu vou dar aqui. Robert Lewandowski, 51 jogos, 46 como titular, um jogador da idade dele tem bastante mérito também. Melhor temporada dele pelo Barcelona, com 40 gols marcados até aqui. Eu acho que em alguns momentos parece que já falta velocidade para o Leva acompanhar o ataque desse time. Não consegue seguir o mesmo ritmo dos outros jogadores, não voltou bem da lesão que teve, tá bem atrás dos outros nesse momento da temporada. Lesionou no momento mais importante, ele não tem culpa nenhuma disso. E o time se virou bem sem ele. Né? Sem ele, o Barcelona fez 6 gols contra a Inter. Sem ele, o time jogou contra o Real Madrid 2 vezes e fez 7 gols. Então o time se virou bem sem o Lewandowski, apesar dessa quantidade de gols que ele tem. Mostra que o gol do Barça está muito mais na construção do que no finalizador. Né? Mesmo sem esse finalizador como o Lewandowski, o time conseguiu nos jogos grandes ter uma média de mais do que 3 gols por jogo, 2 vezes contra o Real Madrid e 2 vezes contra a Inter. Nota 8 para o Leva, na minha opinião. Lamine Yamal, terceiro jogador em minutos, ainda como menor de idade. Isso para mim tem muito mérito, porque ele é constante sempre. Um menor de idade que não tem corpo para jogar entre os adultos, já tem corpo para jogar entre os adultos. É só ver o tempo que o Messi demorou para sair da casca, que o Cristiano demorou para sair da casca. O Neymar, antes dos 18 anos, era chamado de filé de borboleta pelo Luxemburgo. Então, Lamine, eu acho que tem mérito de conseguir jogar a quantidade de vezes que ele joga. 18 gols, 22 assistências, meu povo. 40 participações em gols. Mais do que dobrou os gols da temporada passada, ele tinha 7, nessa são 18. Mais do que triplicou as assistências, eram 7, são 22 assistências. Fora os ótimos números dele de dribles, de chances criadas, de passes-chave que ele dá. No fim da temporada ele colocou o time nas costas. No fim da temporada era bola no Lamine e vamos ver o que ele consegue fazer nos últimos jogos da temporada, desde os jogos contra a Inter de Milão. Tem sido assim. Colocou o time nas costas, aceitou a responsabilidade, não sentiu o peso dos jogos. Isso também diz muito para um jogador de 17 anos, né? O normal é sentir os grandes jogos. Ele não sentiu, pelo contrário, ele cresce nos grandes jogos. Eu acho que ele joga melhor essas grandes partidas do que os jogos menos relevantes da temporada. Eu acho que uma coisa que aumentou muito é a sensação de que vai ser gol. Quando ele coloca para a esquerda, antes não dava muita sensação. Agora, na última semana, ele fez contra o Real Madrid, contra o Espanhol e contra o Villarreal. Fez 3 gols muito parecidos e muito bonitos. Quando ele está cortando para a esquerda, a sensação é de que vai feder para o adversário. E ele ainda tende a melhorar e melhorar e melhorar isso. Para mim é o melhor do mundo, tá, gente? Rafinha tem números melhores, o Lewandowski tem números melhores do que o Lamine, vários outros jogadores Europa fora têm números melhores que o Lamine. Ninguém dá a sensação de ter jogado tão bem como o Lamine Yamal. As estatísticas são ótimas e ajudam a explicar muita coisa, mas quando você olha para o retângulo verde com uma bola branca dentro, é difícil achar quem tenha jogado melhor futebol do que ele. Essa temporada, para mim, é o melhor do mundo, para mim é a grande graça hoje do futebol. É ver esse menino de 18 anos jogar, de 17 anos ainda jogar o que ele joga. Para mim é um absurdo. É um absurdo, o Lamine. Nota 9,5. Indo para os reservas dos atacantes para finalizar, tem mais 3 aqui para passar. Ferran Torres, 19 gols e 7 assistências, 1.921 minutos em campo. Super azar dele não poder nem comemorar com apendicite na véspera do jogo do título. Coisas da vida. Uma participação em gol a cada 74 minutos. Jogou bem de 9, no lugar do Lewandowski, jogou bem como um segundo atacante pela esquerda também em algumas partidas. Eu acho que o abismo que se mostrava no início da temporada, e até o meio da temporada talvez, entre os 3 atacantes titulares e os 3 reservas, deixou de existir. O Ferran mostrou que
pode ser um cara útil na dele. O Lewandowski é receber a bola dentro da área, atrás dos zagueiros, no segundo pau, é fazer pivô, é vir uma bola longa, ele abrir a caixa e matar a bola. O Ferran é um cara para correr entre os zagueiros, jogador de característica muito diferente do Lewandowski. E quando o time tinha o Leva e quando tinha o Ferran, jogava de forma diferente, porque são jogadores diferentes, e o Hans Flick pedia aos passadores algo diferente. Para o Leva, bola no pé, para o Ferran, bola no espaço. A leitura do técnico foi muito boa para conseguir desenvolver o seu atacante. Muito útil o Ferran Torres, faltou alguma coisa dele também nos 2 jogos contra a Inter de Milão, é verdade, mas muito útil o Ferran, nota 7 para mim na temporada. Ansu Fati não conseguiu ganhar confiança, é um dos poucos não melhorados pelo Hans Flick. O Flick não conseguiu melhorar o Ansu Fati, é um dos poucos que realmente não mudou nessa temporada com o Barça. Tem um salário de 14 milhões de euros por ano, é um salário muito alto, isso é porque ele era um grande fenômeno, o Barcelona deu a ele logo um contrato muito potente, e eu acho que isso hoje pesa nas costas dele. Pesa a expectativa criada, o salário, tudo pesa. Tudo pesa para o Ansu Fati, que é um jogador que vai se apagando, vai perdendo o brilho. 22 anos ainda. Não sei se vai voltar a ser o que parecia que seria. Vamos ver o que vai ser dele. Nota 4. É a nota mais baixa. A do Ansu Fati é a do Pau Victor, que o Barcelona preferiu o Pau Victor ao Vitor Roque pelo que fez na pré-temporada. O Barcelona pagou 3 milhões de euros ao Girona pelo Pau Victor, que era um jogador já do Barça bem emprestado. Me parece que a opção ele ou Vitor Roque era muito mais uma opção de mercado. Era melhor emprestar o Vitor Roque e trazer alguém de 3 milhões de euros para cumprir por ele para jogar alguns minutos e ver se conseguia revalorizar o Vitor Roque para vender. Foi o que aconteceu, né? Jogou assim pelo Betis, mas pelo menos o Barcelona recuperou o investimento no Vitor Roque. Se tivesse ficando na reserva aqui no Barça, talvez o Palmeiras não tivesse ido atrás com o mesmo apetite, o Barcelona perderia poder de negociação e tal. Então acho que ele ficou por uma questão de... O Pau Victor ficou no Barcelona por uma questão de mercado, mas dentro de campo não foi útil. Né? Fez 2 gols, praticamente não jogou, nos momentos decisivos não era um jogador para se contar. Acho que o Barcelona precisa de melhores atacantes aqui, quando a gente vê que as notas, um atacante reserva teve nota 7 e outros 2 tiveram notas 4, e os titulares tiveram nota 9,5, 9 e 8, tem uma diferença muito grande entre os titulares e os reservas, especialmente esses de lado de campo. O Pau Victor nem seria, mas o Ansu Fati. O Barcelona precisa de jogadores de lado de campo para a próxima temporada. É isso daqui, meu povo. Eu nem coloquei aqui Hans Flick nas minhas anotações, mas eu acho que o Hans Flick merece uma nota 8,5 também. Fez o time competir, fez o time divertir, fez o torcedor se reconciliar com o time, com o clube, desenvolveu muitos jogadores do ataque e da defesa, não teve medo de manter os jovens no time, como o Lamine, esse não dava para tirar, como o Pau Cubarsí, como o Marc Casador, o Firmino, esses jogadores que são jovens que apareceram na temporada passada com o Xavi, jogaram também com o Hans Flick e muitos melhoraram também. A questão da defesa precisa melhorar, eu acho que precisa do time ter sempre a energia de não deixar com que o adversário dê o passe. O passe é que é o problema da linha adiantada, porque quando o passe é feito fácil, não dá para fazer essa linha de impedimento, então a pressão tem que estar sempre muito ajustada para o adversário não ter paz, para dar esse passe para os atacantes correrem. É uma temporadaça, né? Assim, não é uma temporada perfeita. O Hans Flick não fez um time perfeito, uma média de gols sofrida muito alto, mas ele fez um time que entendia que podia sofrer muitos gols, mas que se jogasse assim, acreditava que ia marcar mais que o adversário. Isso aconteceu em todos os campeonatos, menos um, que ele estava marcando mais que o adversário até o minuto 93,5 de jogo. Então é uma nota 8,5 e talvez seja baixa até para o que fez o Hans Flick, mas eu acho que 8,5 tá ok, porque realmente tomando 1,2 gols por jogo não é sustentável. Tem que melhorar a defesa. Tem que, para atacar tão bem, não precisa defender tão mal. Eu acho que é o ponto para melhorar da próxima temporada desse Barcelona. É isso, meu povo. Se vocês quiserem deixar aqui nos comentários, eu estou realmente curioso para saber se vocês concordam, onde vocês acham que eu errei, se acham que eu fui duro demais com alguém. E aí fica a minha pergunta para vocês. Já foram duros demais com alguém hoje? Ou foram meio soft? E se vocês acham que essas notas aqui estão certas ou não, e se vocês gostaram também desse tipo de conteúdo, para ver se eu me animo a fazer mais. Um beijo para vocês, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.